Como que você tá? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Espero que você tenha se surpreendido aí com tudo aquilo que você tem aprendido. E vamos para mais um dia de reflexão, de palavra, para que nós possamos estar literalmente mergulhado naquilo que de fato é essencial para se viver nesses dias. E eu vou te dizer uma coisa, nesses dias a diferença que fará é daqueles que resistem, é aqueles que resistem, tá bom? Então eu quero te convidar para você já pegar sua Bíblia, você pega seu papel, sua caneta. Nós estamos aqui intencionalmente para te edificar, para te treinar, e a partir de um livro que é um discipulado para a vida. Não é um discipulado religioso, né? Não é um discipulado para institucionalizar você. Não, é um discipulado literalmente para a vida. Imagina você recebendo conselhos de um rei que recebeu sabedoria do Senhor, né? E que foi o homem mais rico, literalmente. E você ser aconselhado por ele e você percebe que esse homem ele só teve sucesso nesse quesito de sabedoria porque ele teve um coração ensinável de pedir a coisa certa para o Senhor, né? Então vamos lá. Provérbios. Hoje nós vamos trabalhar Provérbios 20, correto? Esqueci de pegar minha caneta. 20. Vamos ler? O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Ninguém se deixa dominar por eles. Ninguém que se deixa dominar por eles é sábio. O que está dizendo? Ó, essa aqui era a bebida da época. Então hoje seria literalmente a cerveja, o uísque, etc e tal. Aqui está falando literalmente sobre o vinho, certo? Sobre o vinho. E aí está dizendo o seguinte, ó, o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Ou seja, está dizendo o seguinte, ó, essa bebida aqui, dentro desse nível de fermentação, traz esse nível de consequência. Por exemplo, o vinho que se bebia na época, por exemplo, o vinho que Jesus ele multiplicou não, o milagre que Jesus fez naquele casamento que transformou água em vinho, o que aconteceu ali? Ele transformou água em vinho, porém que tipo de vinho é esse? Aquele vinho não era fermentado. Por quê? Porque o vinho ele é um suco, não é o que as pessoas pensam, né? Que vinho é uma bebida alcoólica. Não, 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 não. Deixa eu te explicar. O vinho é de fato o suco da uva. Só que as pessoas confundem o que é o suco da uva com esses que se vendem no mercado, no supermercado. Esses vinhos que se vendem no mercado, a pessoa pega o suco da uva, adiciona álcool e vendem para as pessoas que querem se alcoolizar. Porém, o vinho, que de fato é o suco, você que gosta de suco, por exemplo, ele é o suco da uva. Qual que é a diferença? A diferença é o tempo de fermentação dele. Entende? É o suco. Se você for olhar todo o processo, não se adiciona nada nesse suco de uva. Agora, o que torna ele forte é o quê? O tempo de fermentação. Eu esqueci o nome das pessoas que trabalham com isso, mas quanto mais fermentado ele fica, mais velho ele fica,
mais valorizado ele fica. O vinho que Jesus transformou água em vinho, ele não era fermentado, porque a transformação foi rápida, foi de água para vinho, não teve tempo de fermentação. Entende? Então aprenda isso, tá? Separar o que é suco e o que o povo entende que é vinho, tá bom? Então vamos lá. Quem é governado por esse tipo de bebida alcoólica, quem é governado por essa bebida, não é sábio. Por quê? Porque o Senhor, ele nos colocou para quê? Lembra da fala do Senhor para o homem? Domine sobre todas as coisas. Domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo. Então, peraí, hoje é o contrário. A cerveja que domina muitos homens é a cevada. Né? O crack, por exemplo, que domina muitas pessoas, ele é o resultado do processamento, literalmente, da cocaína. Ou seja, o crack, ele é o que resta do que não serve mais para se fazer a cocaína. E o que é a cocaína? A cocaína, ele é uma planta, é uma coca, porém processada e acrescentada. E aí se torna literalmente essa droga. Ok? Então, o fumo, que é o cigarro, o tabaco, as pessoas que são governadas por isso, elas não entenderam o chamado de Deus para governar sobre a terra. O dependente químico, seja da maconha, seja do crack, ele está dizendo o seguinte, olha, as plantas que era para que eu governasse, agora eles que estão governando sobre mim. É o que o texto está dizendo. Ninguém que se deixa dominar por eles é sábio. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem irrita põe em risco a própria vida. Isso aqui está me lembrando muito a realidade política americana. O pessoal está muito assustado com o que ele está falando sobre o Canadá, o que ele está falando sobre a Groenlândia, enfim, é mais ou menos isso. Honroso é para o homem abastecer-se da contenda, abster-se da contenda, não se envolver com ela. Mas todos os insensatos envolvem-se nela. Contenda, o que é contenda? São causas sem sentido, entende? São questões sem propósito nenhum. Você vai entrar numa discussão, por exemplo, né? Dentro da minha área. Eu sou psicanalista e analista comportamental. Ok. Eu trabalho com desenvolvimento humano e também sou pastor e trabalho dentro da área da teologia. Primeiro, quais são as áreas que eu não entro? Não discuta com quem quer discutir. Não, porque deixa eu te explicar. Existem pessoas que quando você discordam delas ou faz uma correção a partir de alguma fala que precisa ser ajustada, a pessoa imagina assim, não, ele quer saber mais que eu. Não, 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 entenda. Eu sou formado no assunto, eu sou especialista nesse assunto. Eu estou te apresentando uma verdade. Não, ou seja, a pessoa só quer discutir. Ela não quer saber a verdade. Então não perca tempo com esse tipo de perfil. Não perca tempo, tá? É insensatez. Você falou que é A. A pessoa, não, é Z. Aí você, peraí, qual o fundamento que você tem para falar que é Z? Não, não tem fundamento, não. É porque é Z. Ah, entendi. Não, está correto. Ok, tá tudo bem. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Lembra que a gente falou? Está preparado? Não importa qual área da sua vida. Ah, eu quero casar. Eu tive muitas frustrações, eu tive muitas decepções. Então o que você tem que fazer? Investir em conhecimento. Tem um livro fantástico que se chama O Poder da Autorresponsabilidade. E assim, ele é muito interessante. Depois, se você puder,
ler esse livro, O Poder da Autorresponsabilidade. Ele vai te equipar para você administrar a oportunidade que você precisa de entrar em algo novo, diferente, porém a partir de uma experiência que você já teve negativa, né? Então, quando a sua experiência negativa teve um impacto negativo, você tem a resistência de se entregar novamente. Então, você precisa se desfazer, porque aquela experiência passada foi com uma pessoa. Não significa que a que passou vai ser todas. Então, é muito interessante esse livro, O Poder da Autorresponsabilidade. Muito, muito, muito poderoso, tá? Para uma consciência. Você vai trazer da inconsciência ao seu consciente o que precisa ser tratado e desenvolvido, ok? Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem entendimento os traz à tona. Olha que loucura. Os propósitos do coração do homem são águas profundas. Ou seja, existem muitas coisas fantásticas, mas quem tem entendimento os traz à tona. Ou seja, deixa eu te falar, se você tem um projeto, se você tem um sonho, se você tem um plano, escreve, coloca em prática. Procure pessoa que pode te ajudar a desenvolver, a criar vida nisso daí. Por quê? Porque o homem de entendimento, ele não fica só com o projeto no pensamento. Ele coloca para fora, ele não tem medo de falar sobre isso. Entende? Então, deixa eu te falar, não importa o quão louco é o seu sonho. Escreva, avance, vá para cima e se surpreenda. Muitos se dizem amigos leais, mas quem encontrará um homem fiel? Ou seja, está falando que é um desafio. É ou não é? Fala para mim aí. É um desafio? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um amigo de aliança fiel? Então deixa eu te falar. É diferente de fidelidade com lealdade. Lealdade quem tem é quadrilha. Quadrilheiro que trabalha com lealdade. Os filhos de Deus trabalham com fidelidade. O homem justo leva uma vida íntegra, como são bem-aventurados os seus filhos. Lembra que a gente falou sobre a respeito de você trabalhar para a próxima geração? Entende? O que você está fazendo hoje, quem vai colher não é apenas você, é a próxima geração que vem depois de você. Então, essas pessoas que estão literalmente omissas diante de Deus, diante de vocação, do ministério, sabe o que eu fico pensando? O filho está vendo, o esposo, a esposa está vendo, a neta está vendo, o neto está vendo. Então, deixa eu te falar, tudo que essas pessoas observam geram nela frutos. Então, tudo que seu filho, seu esposo, sua esposa tem observado dos seus comportamentos como um representante do reino de Deus, tem atraído ou expulsado? Então, deixa eu te explicar. Se tem expulsado, é porque você tem representado a religião e não o reino de Deus. Entende isso? Então, isso é muito sério. Porque as pessoas, porque eu representei o reino de Deus, mas a pessoa, ela assim, claro, você só fala mal da igreja, só fala mal de pastor, só fala mal das pessoas dentro da sua casa. Como que você fala da igreja de Cristo na mesa da sua casa? Como que você fala das lideranças do reino de Deus dentro da sua casa? Como que você fala a respeito do seu pastor dentro da sua casa? Se você só expressa seu coração, sua alma, eles vão falar, misericórdia, o que tem no coração dela? Não quero ter isso não. Só que às vezes o problema nem é o problema em si, o problema é o coração, que não tem sabedoria de entender, peraí, não, o seu filho não pode achar que servir a Deus é algo ruim, que o corpo de Cristo é algo ruim, não, sabe o que é? É a imaturidade e a falta de maturidade para aprender e ser submisso para desfrutar do que de fato é corpo de Cristo. Tem pessoas que têm 30 anos de ministério, de experiência de congregar,
mas não sabe o que é igreja, não sabe o que é unidade, não sabe o que é corpo de Cristo, sabe o que é frequentar igreja, sabe o que é ir no monte, entende? Tem pessoas que se você colocar ela para orar no microfone 1 hora, ela não tem palavras, porque não aprendeu, não sabe orar, mas foi instruído, foi treinado só a ir ao culto, a fazer coisas religiosas. A mesma coisa de dogmáticas. Então Deus não me chamou para isso. Então deixa eu te explicar uma coisa. Olha, pessoas são difíceis. Agora o corpo de Cristo, ele é maravilhoso. Vale a pena sofrer pelo reino de Deus. Como que você tem representado o corpo de Cristo na sua casa? Ah, não, mas é porque as pessoas... Sim, o que tem a ver as pessoas com o corpo de Cristo? Como assim? Essas pessoas que representaram o corpo de Cristo têm nada a ver com o corpo de Cristo. Elas não são uma referência para você. A referência para você são aquelas que são justas, aquelas que trabalham com retidão, que trabalham com a verdade, que olham nos seus olhos, que abre seu coração, que te instrui na palavra. Tem muitas pessoas que aprenderam a ser religiosos e não filhos. E você pode ter certeza. Como que você sabe? Pergunta para ele, o que você acha da igreja brasileira? Mal vai saber. Deixa eu te falar, qual profeticamente, o que vai acontecer no Brasil agora 2025? O que Deus tem falado para esses últimos tempos? O que Deus tem falado para esse ano de 2025? Qual que é a direção de Deus para o Brasil? Por quê? Porque a religião te instrui para uma visão aqui, ó, individual. Só quer saber do seu, é só meu, eu quero, eu vou fazer, eu vou conquistar, é porque eu sinto, é porque eu acho, só tem eu e eu e eu e mais eu, e Deus não trabalha na individualidade, Deus trabalha na coletividade. Então, esse é o propósito de Deus. Ok? Quem trabalha no reino de Deus, lembra que eu falei que a visão de quem serve ao reino de Deus tem uma visão de quê? Qual que é a visão? Cidade, estado, país e nações. Anote isso. Qual que é a visão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, do reino de Deus? Cidade, estado, país e nações. Agora, se a pessoa só tem uma visão dela, é porque eu fiz, é porque eu não sei o que, é porque eu, é porque eu, é porque fulano, é porque ciclano. Ou seja, a visão é só a pessoa e fulano e beltrano. Então precisa de um processo de libertação da institucionalização que colocaram na cabeça dessa pessoa. Tá? É o que o Senhor fez com Nicodemos. Tá? Quando o rei assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Por quê? Porque ele tem sabedoria. Quando você tem sabedoria, quando alguém está falando, você já tem discernimento. Se aquilo tem uma intenção mal, se aquilo tem uma intenção de querer te enganar. Tem muita gente enganada, queridos, por aí. Estão achando que estão com a verdade. Muitas. Mas deixa eu te falar, esse ano Deus vai sacudir o Brasil para esmiuçar aquilo que é mal. E quem de fato não for real vai cair. O teto vai cair na cabeça. Porque construíram suas casas, construíram as suas mentalidades religiosas, institucionais, individuais na areia. Anote esta data. Deus vai sacudir a igreja brasileira, mas não é sacudir para ferir a igreja, não. É só para tirar tudo aquilo que é religioso, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é natural, toda a corrupção, todas as pessoas que são egoístas, que só fazem alguma coisa no reino de Deus quando tem algum tipo de interesse próprio. Não tem uma mentalidade de servir por propósito. Se prepara. Se prepara. E eu quero que você que está me assistindo não seja encontrado
nessas coisas que serão extirpadas fora do corpo e serão expostas, terão seus casamentos destruídos, sua família exposta, ridicularizados, porque não se submeteram a uma palavra. Anote isto. Nem é juízo de Deus, é consequência de tolice. É porque não buscou a sabedoria, repreendeu a disciplina, virou as costas para a instrução. Quem poderá dizer, o meu coração está puro, estou limpo do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas, ambos são coisas que o Senhor detesta. Pessoas que são egoístas buscam seus próprios interesses para quê? Ganho, vantagem. Está aqui. Pesos adulterados e medidas falsificadas. Te fala uma coisa a partir de algo, mas não é verdade. Você viu? Você tem que ver. Fiquei sabendo disso, disso, disso. Você acredita? Vem o ímpio, porque hoje tá assim, né? Os ímpios querem ensinar você que é cristão a ser crente. Tá assim. O ímpio tá perdido no pecado, tá todo imundo, tá na lama. Ninguém dá credibilidade, ninguém acredita no que fala. E aí o que acontece? Sabe o que eles fazem? Quer te ensinar como servir a Deus. Não, porque a igreja tem que ser assim. Não, porque você tem que fazer assim. E tem pessoas que acreditam e vão. Quem for falar da noiva contra para você, participa dessa conversa não. É porque a igreja está corrupta. Não. Homens são corruptos. Homens. A igreja reta, justa, que está firmada na palavra, essa não é corrupta. Corruptos são os homens que trabalham para os seus próprios deleites e não querem nem saber de servir, só querem ganho. Quando estão servindo é porque querem alguma coisa em troca daquilo. Então, quando alguém vier falar da noiva, defenda a noiva. Não, querido, não estou aqui para falar da noiva, não. É porque você viu o pastor falando de tal? Gente ruim tem em todo lugar. Né? E essas pessoas que já vêm falar mal da igreja, pode olhar a vida da pessoa. Olha a saúde dela. Olha o casamento. Só olhar. É básico, é conta básica, é matemática simples. Não aceite ninguém falar da igreja. Não estou dizendo para você entrar em discussão. Não, deixa o tolo falar por ele mesmo. A pessoa está no mundo, não é referência de pai, não é referência de mãe, não é referência de nada. E quer te instruir como que você vai se posicionar no corpo de Cristo. Meu, amiga. Filhinha, me ajuda aí. Se afasta desse nível de pessoas. Esse perfil é só o Espírito Santo para converter. Deus detesta esse tipo de comportamento de pessoas assim. Ok? Até a criança mostra pelas suas ações quem ela é. Até uma criança revela quem ela é a partir dos seus comportamentos. Imagine as pessoas. Então aprenda a lidar com comportamentos de pessoas. Aprenda. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Uau! Quem tem aliança com você é puro? É justa? Como que tem sido aí? Quem você tem sentado à mesa é puro, é justo? Os ouvidos que ouvem, os olhos que veem, ambos foram feitos pelo Senhor. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem, ambos foram feitos pelo Senhor. O que o texto está dizendo? Use o olho, use o ouvido, observe, discirna, seja sábio e não influenciado, manipulado.
Eu vejo pessoas, queridos, que têm dificuldade de ouvir o que a sua liderança está instruindo e tem facilidade de dar ouvido para as pessoas que estão atacando a igreja de Cristo na terra. Tem gente que é assim. Então sabe o que eu aprendi? Quem não ouve a instrução da sua liderança não está ouvindo a Deus. A gente já passou por vários textos aqui. Se a pessoa não é submissa à liderança, ela vai ser submissa a Deus? Não, porque o Deus é Deus. Não, amigo, é princípio. Deus não. A única coisa que limita a Deus é a palavra dele. E o Senhor, ele colocou isso como um princípio. Que você precisa se submeter. Para quê? Para você desenvolver no corpo de Cristo o seu propósito. Então, quem não ouve sua liderança não vai ouvir ninguém. Pode ouvir Satanás, suas emoções, as circunstâncias, os ímpios, as pessoas que batem na igreja, as pessoas que não acreditam no corpo de Cristo. Aí sim, esses são os conselheiros. Agora, quem está plantado na palavra? Porque você acha que um pastor, um líder, ele está renunciando, ele está dedicando a sua vida, ele está sofrendo, ele faz tantas coisas pelo corpo de Cristo. Eu estou falando dos fiéis, eu estou falando dos sérios. Ok? Não vou ouvir não. Vou ouvir Deus no meu quarto. Cuidado, que deve ser Satanás que está falando com você no quarto. Existem muitas pessoas que estão ouvindo o diabo e acham que estão ouvindo a Deus. Por quê? Porque se não houve a liderança que está aqui buscando a direção de Deus para o ano, para edificar sua vida, para você administrar sua casa, para você se tornar uma melhor esposa, um melhor esposo, uma referência na terra. Não, então, isso aqui eu ouço, isso aqui eu não ouço. Quem não ouve a sua liderança, não ouve a Deus. Me prova na Bíblia. Olha Moisés. Olha o que aconteceu com Miriam. Ficou leprosa. Olha o que aconteceu com aquelas pessoas que acharam que tinham o mesmo nível de autoridade do que seu líder. Não, porque eu oro no meu quarto, eu também tenho autoridade. Mas não é o mesmo nível de autoridade, meu irmão. Se fosse assim, a terra não tinha engolido aquele tanto de gente que se levantaram contra a autoridade de Moisés. Então esse é um espírito que Satanás tem colocado nessa nação, que se chama o espírito do engano, de colocar nas pessoas uma falsa segurança espiritual de que elas não precisam de ninguém, elas são suficientes. E aí vai para o isolamento, vai caminhar sozinho, vai... Então, lembre-se sempre dessa palavra. Em unidade eu estou protegido. Em isolamento eu estou vulnerável. Não ame o sono, senão você acabará pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Isso não vale nada, nada, diz o comprador. Mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Conhece alguém assim? Isso aqui é comportamento de ímpio. Disfarçado, sabe de quê? Negócio. Isso aqui é negócio. Isso não vale nada, você desprezar as coisas das pessoas. Seja real. Cara, olha, poxa, se eu estou diante de um aparelho de telefone, cara, o aparelho do seu telefone está saudável, vida útil de bateria, poxa, qualidade de imagem, tá, cara, fantástico o seu produto. Mas a minha condição de pagar nesse produto, o justo é esse aqui. É as minhas condições. Aceita? Pô, cara, não, mas você podia pagar mais. Não, a minha realidade é essa. Caso contrário, você pode procurar outra pessoa que possa pagar o preço que o seu produto, que você está pedindo no seu produto. Tá bom? Eu estou te oferecendo o que é a minha realidade. Seja verdadeiro. Não minta. Não fica desprezando as coisas dos outros. Para se beneficiar, para benefício próprio. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma joia rara. Ou seja,
Os lábios que, se você pegar todo, só até aqui do 20 e começar a compartilhar com alguém, conversar com seu filho, com a sua filha, a respeito desses textos, você já está treinando eles para a vida, para o seu neto. Entende? Porque olha isso aqui. Quem expressa conhecimento são uma joia rara. Vale mais do que rubis em grandes quantidades. Tome-se a veste de quem fica por fiador de um estranho. Tome-se a veste de quem fica por fiador de um estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a um desconhecido. Esse texto aqui a gente já falou lá atrás. E aí eu digo que todo golpe foi por causa que a vítima tem um coração ganancioso. Todo golpe. Todo golpe. Tá, deixa eu corrigir minha fala. Não vou falar todo, porque todo é muito amplo, né? Vou dizer 90%. Ó, você tem aqui um saldo aqui de R$ 3.500 para fazer uma retirada. Mas aqui você precisa pagar X. Peraí, como assim? Eu tenho que pagar X para retirar algo que eu já tenho, que é meu direito? É a mesma coisa da religião. Ó, você tem que fazer uma campanha da prosperidade, campanha disso aqui, campanha daquilo ali, campanha daquilo ali. Cada semana é uma campanha. Sangue do Cordeiro, meu filho. Que Deus é esse? Toda semana eu tenho que fazer alguma coisa para Deus fazer alguma coisa por mim? Não, é só você cumprir uma vida aqui com propósito. Que tudo aquilo que é seu vai ser derramado naturalmente, porque você já tem uma herança. O Senhor já te abençoou com todas as sortes de bênçãos existentes nas regiões celestiais. Já é seu. Quem fica trabalhando para ter diante de Deus são escravos e não filhos. Entende? Saborosa é a comida que uma pessoa obtém com mentiras, mas depois ela acabará com a boca cheia de areia. Sangue de Jesus. Está aqui o texto. Isso aqui é o final do ímpio. Ah, como eu me dei bem. Uhul. Ah, como eu dei sorte. Ah, como que eu consegui isso. Eu consegui isso. Ah, foi na trapaça, foi no engano, foi na mentira. Foi, te prepara para morrer. A areia espera você. Tá aqui o texto. Mas depois ela acabará com a boca cheia de areia. O caluniador não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Está aqui o texto. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se extinguirá na mais profunda escuridão. Lembra que nós falamos a respeito da desonra do pai e da mãe? Quem não honra o pai, quem não honra a mãe, está abreviando seus dias na terra. Está aqui, ó. 2020. A herança que se obtém facilmente no início, não será abençoada no final. Nada é fácil. Entenda uma coisa, nada é fácil. Nada. Não, porque eu vou deixar de servir a Deus porque é fácil. Você só vai sofrer para ser destruído. Porque até para ser destruído você sofre. E para servir a Jesus tem sofrimento, tem cicatrizes, tem decepção, tem abandono. Tem! Mas você está indo para a eternidade. Você está construindo algo em Deus. Você está trabalhando para uma geração. Você está servindo uma cidade. Você está servindo uma nação. Então você sabe que o que você está fazendo está sendo germinado na terra. E você está cumprindo o propósito de Deus. Agora, aqueles que se desviam, se afastam do corpo de Cristo, dos seus propósitos, o que eles estão fazendo? Eles estão fugindo do sofrimento. Só que eles vão continuar sofrendo, porém para destruição.
E aí? Porque eu estou curtindo? Porque eu estou fazendo? Porque eu estou acontecendo? Ok, mas deixa eu te explicar. Quando você vê a roda de tolos, como que é isso? Eles falam de projetos ali? Curtindo. Oh, porque não sei o quê. É porque não sei o quê. É tudo falso. Alegria é falsa, expectativa é falsa. Ah, todo mundo é amigo de todo mundo. Ih, haha, beleza. Quando o dinheiro acaba, quando a bebida acaba, cada um vai voltar para suas vidas vazias. E aí você passa assim, você fala, rapaz, o caminho da sabedoria não é para todo mundo. O caminho da sabedoria é para pessoas minoria. Continuar o texto. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele o livrará. Não tente resolver. Deixa eu te falar. Você nunca vai se amar mais do que Deus. Aprenda isso. Você nunca vai se amar mais do que Deus. Você nunca vai amar seu esposo mais do que Deus. Você nunca vai amar seu filho mais do que Deus. Ok? Então, mediante um desafio, Senhor, eu preciso que o Senhor entre com justiça. Amigo, eu vou te falar. Você vai se surpreender. Porque quando um homem justo, não é religioso, ora, e só sai dali mais perdido de quando entrou para a oração. Eu estou falando de homens que, como você, que está aqui para descobrir a palavra do Senhor. Quando ele busca o Senhor, ele fala: Senhor, se levante nesta causa. Ih, misericórdia. Eu, eu tenho muito tremor e temor para um homem e mulher de Deus que tem uma vida de oração com Deus. O Senhor detesta pesos adulterados e não se agrada de balanças falsificadas. De novo, lembra a pedagogia de Salomão? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Olha, sabe que é nosso desafio? É querer saber o que Deus vai fazer. É querer, Senhor, o que o Senhor vai... Me revela, me mostra. Se Deus te mostrar, amigo, você desiste. Por isso que ele não mostra. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir seu próprio caminho? Não tem como você querer saber sobre o seu caminho. Você só tem que estar disposto, resistente, obediente e seguir em frente. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Virou moda, né? O ímpio vai lá e compra uma moto. Não tem compromisso com Deus, não honra a Deus, não quer Deus, quer viver no mundo. Aí sabe o que ele faz? Consagra a minha moto aqui, ora pela minha moto. Oi? E eu vou te falar, tem um tanto de gente aí orando e entregando óleo e ungindo. Só não tá na Bíblia, mas tá tudo certo. Tá errado. Para de... Querido, é tanta coisa que se a gente for falar, a gente gasta aqui 3 horas falando. Tem pessoas fazendo coisas que nem sabem o porquê estão fazendo, só porque viram alguém fazer, mas não tem respaldo nenhum biblicamente para fazer. Você não tem que orar na moto, você tem que orar na pessoa que está pilotando ela. Você não tem que orar pelo carro, você tem que orar pela pessoa que está administrando ele. Misericórdia. Senhor, agora livre de todo acidente. Não! Vai acontecer acidente sim, se essa pessoa não se converter, se ela não se posicionar, se ela parar de beber, se ela parar de usar droga. O acidente vai acontecer sim.
Para de querer profetizar o que Deus não está revelando. Para de ficar pedindo a Deus aquilo que Deus não vai dar, o que Deus não prometeu. É lógico isso. A pessoa não tem responsabilidade, bebe embriagado, usa droga, faz um tanto de coisa, aí você está lá orando pelo... Sabe o que você está ensinando para essa pessoa? Continue sendo inconsequente, que Deus te ama. Que Deus vai te abençoar de qualquer jeito. Deus ama, mas não significa que Deus vai aprovar o comportamento errado, não. Qual que é a lógica? Sabe o que as pessoas fazem? As pessoas de manhã, elas vai na igreja, leva a criança numa igreja católica e pede para o padre batizar a criança. Certo? Ok. E a criança é batizada. Nós não cremos nisso. Não tem base bíblica para isso. Ok. Aí, o que acontece? À noite, pede para o pastor para apresentar ao Senhor. Cortei, querido. Cortei. Não faz sentido. É incongruente. Como assim? Não é porque é minha religião. Tá, mas é a sua. Você tem que decidir em que caminho essa pessoa vai, essa criança vai crescer. Se é aqui ou se é acolá. Agora, de manhã é consagrada, é batizada na católica. À noite é apresentada na igreja. Depois é apresentada no Pai de Santo. Sabe o que a criança já está crescendo espiritualmente? Confusa. No caminho da confusão. Que loucura é essa? Ou seja, até nesses comportamentos você vê a confusão das pessoas. Estão perdidas. O texto continua. O rei sábio peneira os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. Você sabe o que é isso, né? A roda de debulhar? Uma roda de pedra gigante que literalmente deixa no pó, esmaga, destrói. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Deus, por isso que eu estou te falando, na sua oração, você não pode chegar para o Senhor e querer enganar Deus como você engana as pessoas. E aqui, deixa eu te dizer, quando eu estou dizendo você, não significa que seja você que está me assistindo. Eu tô dando aqui uma linguagem, na verdade, ela é coletiva, no sentido de que existem pessoas que quando vão orar, elas esquecem do que elas precisam melhorar. Aí você pergunta, como que você tá? Tô bem, graças a Deus. Aleluia. Um manto de terra. Pô, se ela tá mentindo pra mim, imagine pro Senhor. E é por isso que eu sempre falo, qual que é o princípio da comunicação? É você dizer o que você pensa, o que você sente, o que você acha. Esse é o objetivo. Vamos continuar o texto. Ou seja, o Espírito do Senhor nos vasculha por dentro. Olha, isso que é interessante. É por isso que você tem que ser real com Deus. Você não pode esconder, não pode ter nada oculto. O amor e a fidelidade preservam um rei. Com o amor, ele dá firmeza ao seu trono. A glória dos jovens está na sua força. A honra dos idosos nos seus cabelos brancos. O que é isso? Experiência. O que os jovens hoje querem fazer? Os jovens acham que sabem de tudo. Eles vão para frente. Porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer. E vai para lá com a força. O que o experiente faz? E aqui o texto está falando de idoso, né? Uma pessoa que adquiriu experiência no decorrer da vida. Não vai por aí não. Procura alguém para fazer. Não, eu vou conseguir. Aí vai lá, dá errado, não houve conselho, as consequências vêm. Ó, anota isso aí, você que está anotando. Quando você não souber o como, você precisa descobrir o quem.
Isso é sabedoria. Eu não sei o como, então eu tenho que descobrir um quem. Um quem vai saber descobrir o como. Você não sabe de tudo. Eu não sei de tudo. Todos nós precisamos de um quem nas nossas vidas. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. Meu Deus do céu. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. Uma vida dessa eu não quero, não. Você quer? Só sofrimento, só destruição, só morte na família, só doença, separação, briga, confusão, fofoca, calúnia, sei o quê. Isso é espiritual, querido. Então, eu quero me ater aqui em Provérbios. Entenda. Continue nesse caminho, vai valer a pena. Tá bom? Vai valer a pena. E continue firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque você precisa entender que nenhum, nenhuma das suas obras, do seu trabalho é em vão no Senhor. Tá bom? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. E até amanhã, querendo Deus. Deus te abençoe e que o Senhor te surpreenda nesta semana. Um abraço.